turma, beleza? Hoje nós vamos ver nessa aula sobre ângulo limite, reflexão total, prismas e prisma de reflexão total, certo? Para a gente começar essa aula, eu quero lembrar para vocês o seguinte. Quando você tem um meio 1 e o meio 2, vamos supor que o meio 1 seja o ar e o meio 2 seja a água. Quando a luz sai do meio 1 e vai para o meio 2, você traça a reta normal. Aqui é o ângulo de incidência. Quando ela sai do ar e vai para a água, ela está saindo do menos refringente e está indo para o mais refringente. A reta aproxima da normal. Vocês se lembram que quando ela sai do menos refringente para o mais refringente, a velocidade diminui e a reta aproxima da reta normal. Esse aqui é um ângulo de refração. Nós podemos aplicar a lei de Snell. N1 seno de I é igual a N2 seno de E. E outra coisa que nós sabemos é que para calcular o N é só pegar C, que é a velocidade da luz no vácuo, e dividir pelo V, que é a velocidade da luz no meio. E lembrando que o N do ar é igual a 1. E se fosse o contrário, hein, turma? Vamos lembrar aqui. Quando você tem ar, água. Agora a luz, ela está saindo da água. Traça a reta normal. Aqui vai estar o ângulo de incidência. Ela está saindo da água e está indo para o ar. Quando ela sai da água e vai para o ar, a velocidade aumenta e ela afasta da normal. Esse ângulo é o ângulo de refração. Observe que ela afastou da normal. Vale a lei de Snell. N1 seno de I é igual a N2 seno de E. Só que nesse caso, o N1 seria o do ar e o N2 seria da água. Aqui, o N1 é o da água e o N2 é o do ar. Quando ele sai da água e vai para o ar, a velocidade aumenta e ele afasta da normal. Isso é importantíssimo para a gente entender o ângulo limite e reflexão total da luz. De ângulo limite, nós sempre vamos adotar o seguinte, que a luz vai estar saindo do índice de refração menor e a luz vai estar indo para o índice de refração maior. Sempre do N menor para o N maior. Contrário. Enganei aqui. A luz vai estar saindo do N maior e indo em direção ao N menor. Tipo assim, ó, a luz vai estar saindo da água e vai estar indo para o ar. Os mais comuns é usar água e ar, ou a luz vai estar saindo do vidro e indo em direção ao ar. Os mais usados são esses. Pode ter outro, mas sempre obedecendo a regra que a luz vai estar saindo do meio mais refringente, N maior, e a luz vai estar indo para o meio menos refringente, N menor. Então vamos pensar aqui. Você tem ar e aqui água. Então nós vamos ter o seguinte, a luz vai estar saindo da água, saindo do N maior e indo para o ar N menor. Traça a reta normal. Quando ela passar da água para o ar, aqui
aqui é o ângulo de incidência, ela vai afastar da normal. Esse aqui é o ângulo de refração. O que eu quero mostrar para vocês? Por que ângulo limite? Se eu aumento esse ângulo de incidência, olha para cá. Se em vez dele incidir assim, se eu faço ele incidir assim, olha o tamanho do ângulo de incidência agora, turma. Estão vendo o tanto que ele aumentou? Quando eu incido com um ângulo maior, o ângulo de refração também vai aumentar. Quando ela sair da água e ir para o ar, a velocidade dela vai aumentar e ela vai afastar ainda mais da reta normal. Olha o tamanho do ângulo de refração agora, turma. O ângulo de refração aumentou ainda mais. Por que se chama seno do ângulo limite? Quando você afastar muito o ângulo de incidência, vai acontecer da refração aqui ser tão grande que vai formar 90 graus. Igual eu vou mostrar para vocês aqui agora. Você tem então ar, água, a luz está saindo da água, traça a reta normal. Aqui eu já vou pôr que ela está vindo com ângulo limite. Quando ela passar da água para o ar, a velocidade da luz vai aumentar e ela vai afastar da reta normal. Só que como é o ângulo limite, ela vai afastar tanto da reta normal que o raio refratado vai estar em cima da intérfase. Ou seja, o ângulo de refração vai valer 90 graus. Aí nós vamos aplicar a lei de Snell. A lei de Snell fala que N1 seno de I é igual a N2 seno de R. N1 é o N da água, que eu vou chamar de N maior. Seno, o I é o limite. Então, onde tem I, é L de limite. N2 seria o N do ar, que é o N menor. Vezes o seno de R. E o R, nesse caso, é 90 graus. Aí nós vamos ter seno do limite é igual. Seno de 90 graus é 1. Então, aqui sobra N menor. O N maior está multiplicando, passo para cá, dividindo. N maior. Então, sempre que eu tiver o seno do ângulo limite, é o N menor dividido pelo N maior. Nesse caso nosso, seria o N do ar, que é 1, dividido pelo N da água, que o exercício tem que me informar. Quando eu pegar o N menor e dividir pelo N maior, eu tenho o seno do ângulo limite. Pelo valor do seno do ângulo limite, eu consigo descobrir qual que é o valor do próprio L. Se eu sei o valor do próprio L, vamos supor que eu faça essa conta, e essa conta me mostre que o L dê 30 graus. Vamos supor, quando eu for fazer a conta do seno do ângulo limite, essa resposta aqui, suponhamos que ela dá meio. Qual seno que vale meio? Seria o seno de 30 graus, que ele vale meio. Então, o ângulo limite seria 30 graus. Se esse ângulo limite ele é 30 graus, como exemplo, tá? Pode ser qualquer valor. Eu sei que quando ele incide com 30 graus em relação à reta normal, a refração ela já vai ter um ângulo de 90 graus. O raio ele vai estar na intérfase. Se acontecer de vir com o ângulo, o limite não deu 30? Se der um ângulo maior do que 30, tipo 31, 32, 40, 50 graus, se o ângulo for maior do que o limite, o raio ele não vai passar para a intérfase. Se o ângulo for maior que o limite, vai acontecer isso aqui, ó. O raio, vamos supor que o ângulo é maior do que o limite. Olha só.
olha o tamanho do ângulo, maior do que o limite. Sabe o que vai acontecer? A luz vai bater na interface e vai simplesmente voltar com o mesmo ângulo. Mesmo ângulo aqui e aqui. Aí eu falo que a luz sofreu reflexão total. Ela bateu na interface com ar e voltou. Quando que isso vai acontecer? Quando ela incidir com um ângulo que seja maior do que o limite. Suponhamos que você faça a conta e o ângulo limite, que é o L, deu 45 graus. Quer dizer que se a luz incidir com um ângulo maior que 45 graus, ela vai bater na interface e vai voltar, sofrendo o fenômeno que eu chamo de reflexão total da luz. Para sofrer reflexão total da luz, lembre, a luz sempre vai ter que sair do N maior, tipo a água, e ir para um N menor. É o que acontece, por exemplo, nas fibras ópticas que nós usamos para a internet da nossa casa. Você tem o seguinte na fibra óptica, ó. Você tem o cabo. Esse cabo, ele tem um núcleo. Aí a gente fala que isso aqui é o núcleo da fibra óptica, que é de vidro, ou material semelhante ao vidro, transparente e homogêneo. E aqui eu tenho a casca. Casca. Para sofrer reflexão total, a luz tem que bater, entrar no núcleo. Quando ela entrar no núcleo, ela vai atingir a casca. Observe, traça aqui a reta normal. Ela tem que incidir a casca. Tá vendo que esse é o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. Ela tem que incidir a casca com um ângulo que seja maior do que o limite. Porque na hora que ela bater com um ângulo maior do que o limite, a luz vai bater na casca e vai voltar para dentro da fibra óptica. Observe que, de novo, ela vai sair do núcleo e vai para onde? Para a casca. Traça aqui a reta normal. Ela tem que incidir aqui com um ângulo que seja o quê? Maior do que o limite, para ela bater na casca e fazer o quê? Voltar para o núcleo. Então, o ângulo que ela bate saindo da casca, saindo do núcleo e indo para a casca, tem que ser um ângulo maior do que o limite, para ela bater na casca e voltar. Para isso, eu tenho que considerar que o N do núcleo tem que ser maior do que o N da casca. Por quê? Para sofrer reflexão total, sempre tem que sair do meio mais refringente e ir para o meio menos refringente. Então, o núcleo sempre é mais refringente, tem um N maior, e a casca tem um N menor. E o ângulo que ele atinge tem que ser um ângulo maior do que o limite. Toda vez que a luz incidir com um ângulo que for maior do que o limite, ele vai sofrer reflexão total. Aí o aluno pergunta para mim, Caio, e se ela bater com um ângulo igual ao ângulo limite? Gente, se ela bate com um ângulo igual ao limite, aí ele vai sofrer refração, vai ficar na interface, e aqui vai dar quantos graus? 90. Lembra que toda refração é acompanhado de reflexão. Tipo assim, ó. Um exemplo bem simples para vocês entenderem isso. Ar, água. Quando a luz sai do ar, traça aqui a reta normal. Esse é o ângulo de incidência. Sai do ar e vai para a água. Na água a velocidade diminui e ela aproxima da normal. Esse aqui é o ângulo de refração. Raio incidente, raio refratado. Eu não desenhei aqui, mas eu poderia desenhar esse raio aqui, que é o raio refletido. Então, toda refração, ela é acompanhada de reflexão. Tanto é, gente, que quando você olha um objeto que está no fundo da água, imagine, você tem uma piscina e no fundo da piscina uma moeda. Quando você está de fora da piscina, você consegue ver duas coisas. Você olha no fundo e você consegue ver a moeda.
Se você consegue ver a moeda no fundo da água, é devido ao fenômeno da refração. Só que quando você olha a piscina, você consegue ver a superfície da água. Você consegue ver a água, a superfície da água. Se você consegue ver a superfície da água, é devido à reflexão, que a luz bate na superfície da água e volta até os seus olhos. E você vê a moeda porque a luz bate na água, entra na água, bate na moeda e da moeda ela reflete de novo até chegar nos seus olhos. Então toda a refração é acompanhada de reflexão. Por isso, quando o ângulo é maior do que o limite, eu chamo de reflexão total. Porque quando é maior do que o limite, N menor e aqui o N maior. Para sofrer reflexão total, a luz tem que sair do N maior, traça aqui a reta normal, aqui é o ângulo, certo? Para sofrer reflexão total, ela vai bater no N menor e vai fazer o quê? Ela vai voltar. Aí eu falo que a luz sofreu reflexão total. Esse N aqui, esse ângulo de incidência aqui, ele com certeza, como ela bateu e voltou, esse ângulo aqui, ó, ele foi um ângulo que eu vou chamar de θ e com certeza ele foi maior do que o limite. Por que eu tenho certeza que ele foi maior que o limite? Porque a luz bateu na intérfase e voltou, saindo do N maior e indo para o menor. Se ele fosse igual ao limite, ia ficar assim, ó. N menor, N maior, aí a luz ia sair aqui, traça a reta normal. Se fosse o limite agora, hein? Limite. Quando ela fosse passar para o N menor, a velocidade da luz ia aumentar, ela ia afastar da reta normal e ele ia vir para cá, ó, na intérfase. Aí aqui daria quantos graus? 90 graus. Como que eu calculo o ângulo limite em qualquer caso? Seno do ângulo limite é só pegar o N menor e dividir pelo N maior. E se o ângulo fosse menor do que o limite? Se o ângulo fosse menor do que o limite, iria acontecer isso aqui, ó. A luz vem, traça aqui a reta normal, incide com o ângulo I. Quando ela passa para cá, ela afasta da normal. Aqui é o ângulo E. Aí você vai ver que esse ângulo foi o quê? Menor do que o limite. Tem reflexão aqui? Tem, gente, ó. Se eu quisesse, eu poderia desenhar aqui o raio refletido. Aqui seria o ângulo de reflexão. Então, se o ângulo de incidência for maior do que o limite, fica assim. Bate no meio e volta. O mesmo ângulo aqui e aqui. Se o ângulo for igual ao limite, ele vai bater na intérfase e vai refratar formando 90 graus. Se for menor do que o limite, vai ser o normal, que ele vai bater e vai passar para o outro lado sem formar 90 graus. Tranquilo até aí? Então, nós acabamos de ver até o momento ângulo limite e reflexão total. Vamos continuar. Agora, eu vou falar para vocês sobre os prismas. Prismas são tipo pirâmides, só que de vidro transparente. É o que eu chamo de prisma. Imagina aqui, você tem um prisma de vidro e você tem aqui um raio de luz vindo e esse raio de luz vai bater no prisma assim. Esse é o raio incidente. Vamos aplicar a lei de Snell aqui? Aqui é ar e aqui é vidro. Vidro. Traça a reta normal, que é a reta que forma 90 graus. Quando a luz sai do ar
e entra no vidro, a velocidade da luz diminui e ela aproxima da normal. Observe, ele incidiu aqui com o ângulo I e agora ele está refratando, aproximou da normal. Esse é o ângulo R. Eu vou chamar aqui de I1 e aqui eu vou chamar de R1. Então a luz saiu do ar e agora ela está vindo aqui, ó, no vidro. Aqui a luz vindo no vidro. Agora ela está aqui, ó, de uma parte do vidro indo para o ar de novo. De novo você traça a reta normal. Esse aqui é o ângulo de incidência. Só que em vez de chamar, como eu chamei aqui de R1, eu vou chamar aqui de R2. Para ficar na mesma nomenclatura. Quando a luz sai do vidro e vai vir para cá, aqui é ar. Quando a luz sai do vidro e vai para o ar, a velocidade da luz aumenta e ela afasta da normal. Aí a luz vai sair aqui assim. Ela estava vindo, esse aqui é o ângulo. Quando ela passa para fora do vidro, a velocidade aumenta e ela afasta da normal. Vou chamar esse ângulo aqui de I2. Certo? Agora eu quero que você pense o seguinte. Se a luz não tivesse sofrido desvio, imagina a luz vindo retinha aqui, ó. Ela ia vir assim, ó. A luz não sofreu desvio, então ela está indo reto. Olha como que ela saiu. O raio está saindo assim, ó. Olha o raio que foi embora. Se eu prolongo ele, eu estou vendo que o raio foi embora e ele está assim, ó. O raio incidente era para ele ser assim e agora ele está indo embora assim. Ela sofreu esse desvio aqui, ó. Se ela não tivesse prisma, ela ia vir assim. Como tem prisma, ela está indo assim. Então ela sofreu esse desvio aqui, que eu vou chamar ele de delta. Agora pensem comigo. Isso daqui, esse ângulo aqui, é I1. Então esse ângulo inteiro aqui, ele também teria que ser I1. Com isso, nós podemos falar que esse ângulo I1 é igual a esse ângulo θ1. Eu vou chamar esse pedacinho aqui, ó, de delta1. E esse pedacinho aqui eu vou chamar de delta2. Tem uma lei da geometria que fala para mim que os ângulos internos somados dão o ângulo externo. Então, o delta, ele é o θ1, o delta1 mais o delta2. Se eu somo esse ângulo interno com esse ângulo interno, eu tenho esse ângulo externo. O I1, ele é igual a isso aqui tudo, ó. Quem que é isso aqui tudo? É o delta1 mais o R1. Então, o I1 é o delta1 mais o R1. Isola o delta1 para mim. Delta1 vai ser igual ao I1 menos o R1. Olha para cá. Esse ângulo inteiro aqui é o I2. I2 é igual. Esse ângulo aqui é o delta2. Esse ângulo é R2. Delta2 com R2 tem que ser igual a I2. Então, I2 você vai falar que é o delta2 mais o R2. Isola o delta2. Delta2 vai ser igual a I2 menos R2. Substitui nessa equação aqui, ó. Delta não é delta1 mais delta2? Delta1 é I1 menos R1 mais o delta2 que é quem? I2 menos R2. Aí eu vou ter que delta vai ser igual a I1 mais I2 menos R1 mais R2. Com isso, eu tenho a equação do desvio angular sofrido pelo raio incidente. Então, o desvio angular é só somar o I1 mais o I2 e subtrair o R1 mais
mais o R2. Então, eu somo o R1 com o R2 e faço I1 mais I2 menos essa soma do R1 com o R2. Lembrando que para calcular o R1 e para calcular o R2, eu preciso usar a lei de Snell. Qual que é a lei de Snell? N1 seno de I é igual a N2 seno de E. Então, eu aplico o Snell, descubro o R1. Aplico o Snell, descubro o R2. Certo? Agora, eu quero que vocês pensem o seguinte. É a mesma continuação dessa ideia aqui do prisma de um prisma. Aqui você tem o ângulo de incidência. Quando a luz passa para dentro do prisma, a velocidade diminui, ele aproxima da normal, aqui é o E. Você sabe que aqui, como é a reta normal, aqui tem 90 graus. E esse ângulo aqui é o R1. Se isso aqui é 90 graus, essa parte aqui, ó, toda tem que dar 90 graus. Só que esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui é o R1. Como isso aqui tudo tem que dar 90 graus, eu posso falar que essa partezinha aqui é 90 graus menos R1. Vou repetir. Aqui está a reta normal, ó. Aqui tem que dar 90 graus, que é o que forma com a reta normal. Então, do lado de cá, tem que dar 90 graus. Esse pedacinho aqui, ó, é o R1. Então, quem que é esse pedaço aqui, ó? É o 90 graus menos o R1. Pro lado de cá, você tem que ter a mesma coisa. Aqui traça a reta normal. Aqui é o ângulo R2. Certo? Aqui dá 90 graus, ó. Se aqui dá 90 graus, do lado de cá, tem que dar 90 graus. Isso aqui tudo tem que dar 90 graus. Esse pedacinho aqui, ó, é o R2. Então, quem que é esse pedaço aqui, ó? Esse pedaço aqui é 90 graus menos R2. Agora, você vai juntar esse ângulo aqui, que é 90 graus menos R1. Esse ângulo aqui, que é 90 graus menos R2, mais esse ângulo, que é o A, falar que a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus, que é um triângulo. Então, o A mais 90 graus menos R1, mais 90 graus menos R2, tem que dar igual a 180 graus. Corto 90 com 180, A menos R1 menos R2 tem que dar igual a 0. A vai ser igual a R1 mais R2. Com isso, nós percebemos que o ângulo de abertura do prisma, ou também conhecido como ângulo de refringência de um prisma, ele é igual à soma do R1 mais o R2. Com isso, eu posso vir na fórmula do desvio e falar que o desvio vai ser igual a I1 mais o I2 menos quem que é o R1 mais R2? É o A, que é o ângulo de abertura do prisma. Quando ele pedir para nós o desvio mínimo, eu vou ter o desvio mínimo a seguinte condição. Toda vez que falar desvio mínimo, nós vamos ter no desvio mínimo que o I1 é igual ao I2, que eu vou chamar de I. O R1 é igual ao R2, que eu vou chamar de R. Então, o A, ele não é R1 mais R2? O R1 e o R2 é R. Então, ficaria R1 mais R2. O A seria igual a R mais R. O A seria igual a 2R. O desvio, quando ele for desvio mínimo, I1 mais I2 menos o A. Quando for desvio mínimo, o I1 é igual ao I2, que eu chamei de I. Então, ficaria I mais I menos A. O desvio mínimo ficaria 2I menos A. Aonde o A é igual a 2R. Então, quando for desvio mínimo,
o ângulo que ele entrou é igual ao ângulo que ele saiu. E o ângulo de refração 1 é igual ao ângulo de refração 2. Certinho? Para encerrar nossa aula, é muito comum a gente encontrar prisma de reflexão total. Prisma de reflexão total é um prisma de vidro que ele tem a forma de um triângulo retângulo isósceles. Então, quando um prisma tiver esse formato aqui, ó, um triângulo retângulo isósceles. Quer dizer que aqui é 45 graus, aqui é 45 graus, e esse cateto tem o mesmo tamanho. Ele é chamado de prisma de reflexão total. Quando a luz ela entra num cateto, ela bate na hipotenusa e ela sai no outro cateto. Assim. E se ela entrar pela hipotenusa? Tipo assim, ó. Você tem a hipotenusa aqui, um cateto assim e o outro cateto assim, 90 graus. Se a luz entrar por um cateto, entra na hipotenusa, bate num cateto, sai no outro cateto e volta no outro cateto, assim. Então, o prisma de reflexão total, ele sempre vai ser um triângulo retângulo isósceles. Quando a luz entra num cateto, bate na hipotenusa e sai no outro cateto. Quando ela entra na hipotenusa, bate num cateto. Esse cateto manda a luz para esse cateto, que manda ele de volta para hipotenusa, como se fosse um espelho plano. Certinho? Isso é muito usado em telescópio, binóculo, periscópio e outras coisas do tipo. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço. Até a próxima aula, se Deus quiser. Lourdes Virtual. A gente ama.